veremos Jesus sentado no trono de Davi, governando todas as nações do mundo. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 4. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Tiago, todo o ministério, pela vida do reverendo José Orisvaldo, que através da bênção dele que nós podemos ministrar na Assembleia de Deus em Alagoas. E ensinar a palavra de Deus é uma bênção. Amém? Eu creio que nós vamos sair daqui mais crente hoje. Quem crê que vai sair daqui mais crente? A gente precisa se converter todo dia, né, meu irmão? Glória a Deus. O velho homem quer ressuscitar toda hora, né? Ficar matando ele toda hora. Mas Deus vai dar graça. Amém? Vamos ler só o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta que ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Diga glória a Deus. Pode se assentar. Meus irmãos, esses dias que nós estamos vivendo, né? A gente está com uma sobrecarga enorme na mente. Tem muita gente que já se sente cansado na hora que acorda. Imagina na hora que vai dormir. E a gente está com excesso de dopamina na mente. Dopamina é o hormônio do prazer, né? E como é que nós estamos com excesso de dopamina? Vídeo curto da internet. Você já calculou quanto tempo você fica passando o dedo na tela do teu celular? O teu celular vai mostrar, né? Agora eles mostram lá o teu tempo de tela, o teu tempo de uso. E ele divide as redes sociais ainda, que você ficou mais tempo. E eu vi um estudo, irmãos. Você sabe quando surgiu essa ideia de dopamina transformar a humanidade em seres que não se relacionam? Você já vai entender porque eu estou falando tudo isso. Em 1970, eles colocaram ratos dentro de uma gaiola. E eles separaram um rato. E os outros viviam normal, comendo, dormindo, trabalhando, aquela vida normal. E o rato que ficou isolado na gaiola, eles geraram um botão, que todas as vezes que o ratinho chegava lá e botava a patinha, ele recebia dopamina. E sabe o que aconteceu com esse ratinho? Então, depois de um tempo, eles abriram a jaula, para ele se socializar, para ele voltar a trabalhar, fazer as coisas como os outros ratos. Ele não fazia mais. Ele não acasalava mais. Ele não tinha relação mais. E ele não se alimentava. Ele preferia ir lá no botão e ficar tocando. E resumindo aqui esse estudo, esse rato morreu. No último dia ele tocou no botão mais de 7.000 vezes. E o rato morreu sem se alimentar e sem se relacionar. Veja que hoje os ratos somos quem, irmão? Quem é os ratos hoje? Somos nós. Porque tem casamento sendo destruído por causa do celular. A pessoa tem mais prazer em ficar no celular do que conversar com o marido e ter relacionamento com o marido. E aí eu pergunto, como é que está a socialização dentro de casa? Pai com filho, filho com pai, mulher com marido, relacionamento. As pessoas estão isoladas dentro do seu mundinho, na sua tela. É forte ou não um negócio desse? Só que isso gerou outra questão, e você já vai entender porque eu estou falando tudo isso. Porque nós estamos aqui para aprender, amém? Gerou outra questão. Quem aqui, eu sou o primeiro, tá? Quem aqui
já pegou o celular para pagar uma conta. Aí você entra no celular, você passa 1 hora no celular, você deixa o celular, aí lá na frente você vai levar, meu Deus, eu peguei o celular para pagar a conta e não paguei. Quem aqui já fez isso? Meu Deus. Olha só como a gente está surtado. A gente já está surtado. Segunda coisa, quem aqui, imagine que você deitou na cama e lembrou que tem que tomar o remédio está lá na cozinha. Aí você levantou, você foi lá, você pegou o remédio, você tomou o remédio, você voltou a deitar. Quando você deitou, passou alguns minutos, você lembra, será que eu tomei o remédio? Quem aqui? Quem aqui? Meu Deus. O que significa isso? O nosso cérebro está tão acelerado que ele não assimila mais o espaço e o tempo. Nós não estamos mais assimilando coisas simples. Então, muitas vezes, você já executou a tarefa e pensa que não executou. Pela sobrecarga de informação. Agora, eu não sei se os obreiros prestaram atenção aqui, que muitos adultos levantaram a mão. Se você já está surtado desse jeito, imagine como é que está a mente dessas crianças. Que jamais deveria ter acesso a tanta informação. Então tem muita gente que já está. E aí, meu irmão, eu digo 2 áreas. Talvez vou jogar um balde d'água no monte de faculdade agora. 2 áreas que todo jovem deve estudar hoje: é tecnologia e psicologia. Por quê? Porque a tecnologia surta e tem que ter o psicólogo, o psiquiatra para tratar o surtado. Porque ontem, Elon Musk discursou em Davos, no Fórum Mundial Econômico. Ele falou que até dezembro a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. E que nós teremos, num futuro próximo, mais robôs na Terra do que seres humanos. O ser humano vai ser o quê num futuro próximo? Um ser descartável. E o que eu entendo com isso? Nós emburrecemos e as máquinas vão dominar a nossa vida. Já está acontecendo, sim ou não? Já. Só para você não se libertar de um aparelho, de uma tela, você já está escravo de tecnologia. E aí vem, por exemplo, você está num estudo. Por que o culto é tão pesado, muitas das vezes? Não é porque Deus parou de operar, de agir, de falar. É que hoje, você sabe qual é o nível de concentração de uma pessoa hoje? Você sabe que a aula ela é de 45 minutos a 40 minutos, porque era o máximo que o cérebro comporta algo para assimilar e pôr em prática, 40 minutos. Você sabe quanto tempo um cérebro consegue se concentrar em um assunto hoje? 6 minutos. O teu cérebro está vivendo essa transição tão forte, você não consegue mais ficar parado, fixo, olhando para uma pessoa falando, sem o teu cérebro te levar para fora daqui mais do que 6 minutos. Então olha como é que está complexo. Por quê, meu irmão? E qual é o propósito de tudo isso? Quando você for analisar isso pelo âmbito da profecia, simplesmente, meu irmão, as pessoas estão se desconectando de tudo que é espiritual e elas estão totalmente conectadas à ilusão. E nós vamos falar agora de um assunto muito sério, o arrebatamento da igreja. É sério ou não é? Agora, tem muita gente que não acredita mais que Jesus vai voltar. E nós estamos tão conectados, ligados a essa terra, que quando a gente ouve falar que Jesus vai voltar, a nossa mente ela quer criar um refúgio, dizendo, não, vai demorar ainda. Porque parece que está bom demais viver aqui na terra. E meu irmão, o nosso lugar não é na terra. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa. A nossa cidade é a Nova Jerusalém. Então todo salvo ele tem dupla cidadania. Você é cidadão do Brasil, mas a tua cidadania ela é celestial. Você pertence ao céu, glória a Deus. E a qualquer momento teu Salvador vem te buscar. E é nesse momento, meu irmão,
que nós devemos nos atentar para muita coisa que nós estamos consumindo na internet, o que tem nos edificado, o que tem modificado o nosso comportamento. É muita coisa acontecendo em torno disso, e o quanto que isso está me desligando do espiritual. Então, é muito importante esse assunto hoje, porque nós estamos sendo bombardeados, e muitas coisas dos bombardeios vêm de criações e algoritmos e internet. Você já vai entender isso. Então veja bem, irmãos, o capítulo 4 do Apocalipse que a gente acabou de ler, ele é um capítulo de transição. Então, veja bem, a primeira parte do versículo 1 do capítulo 4 diz assim, ó: depois destas coisas. O que o texto está dizendo? Que algo aconteceu antes de João começar a escrever o capítulo 4. O que aconteceu aí? Aí vem a escatologia, né? O arrebatamento da igreja. Então veja bem, o Apocalipse é dividido em 3 partes. Quantas partes? 3. Então vamos lá, capítulo 1 ao capítulo 3 nós temos toda a história da igreja, do surgimento ao arrebatamento, e a última fase da igreja é Laodiceia, você já vai entender isso. E por que aqui acontece o arrebatamento? E nós devemos ter isso na nossa mente. Por que aqui acontece o arrebatamento, no depois dessas coisas? Porque a segunda fase do Apocalipse é do capítulo 4 ao capítulo 19. São 15 capítulos do Apocalipse. E você não tem mais a igreja na terra. Você não vê mais salvação, você não vê mais libertação, você não vê mais cura, você vê o juízo de Deus sendo derramado, e você vai ver o conforto dos salvos na glória. Então, todo pós-tribulacionista que acredita que Jesus vai voltar no final da tribulação, humilde que Jesus vai voltar no meio, não consegue se defender nessa questão, porque não tem mais igreja na terra. Não tem. Você pode ler os 15 capítulos, você não vai ver mais ação da igreja na terra, você vai ver menção da igreja na glória. Então o que isso nos diz? Que a igreja foi arrebatada e o juízo de Deus virá. Então, só para você entender, capítulo 4 e capítulo 5, o Senhor revela a João a sala do trono. Capítulo 6 ao capítulo 19 vem a abertura das chagas do Apocalipse. A gente chama chagas, né? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. O juízo de Deus termina com Armagedon, Apocalipse 19. E vem a última fase do Apocalipse, que é o estado eterno, que é o reino milenial, a nova Jerusalém, né? Capítulo 20, 21 e 22. O reino milenial, o trono branco. Aí vem o julgamento daqueles que não querem salvação e os que não tiveram salvação. E aí a entrada dos salvos de todos os tempos e todas as eras na Nova Jerusalém, estado eterno. Então veja que nós hoje, nós estamos vivendo uma era, nós estamos vivendo exatamente esse tempo que antecede o arrebatamento, e que nós conseguimos deslumbrar o juízo. Você sabia que nós estamos numa era apocalíptica, irmãos? Amanhã eu vou mostrar algumas coisas para vocês, mas só para você entender aqui. Uma era apocalíptica. Por exemplo, a fala de Elon Musk, ela é assombrosa. A inteligência artificial até dezembro de 2026 vai superar a inteligência humana. Alguém aqui sabia que todos os donos das Big Techs, dono da Amazon, dono do Google, dono da Apple, dono da Meta, que é Facebook, Instagram, WhatsApp, o dono do Instagram, o dono do ChatGPT, o dono do Mi Vida, e para você não achar que isso é teoria da conspiração, depois estude sobre o que eu estou falando aqui, você vai ficar chocado. Todos eles estão construindo refúgios apocalípticos. Todos.
Vou citar dois, né? O bunker de Mark Zuckerberg. Ele comprou uma ilha na Califórnia e ele está construindo uma casa subterrânea de 10 andares que suporta ele viver no centro da Terra por 10 anos sem ter contato na civilização. O custo da casa dele está na Forbes, está na Veja. O que eu estou falando aqui sai na mídia, tá? Não é algo que foi criado na minha mente. O custo da casa dele em reais, 1 bilhão e 400 milhões de reais. Dá mais de 200 milhões de dólares. Vamos raciocinar isso aqui, meu irmão? Como é que uma pessoa vai torrar 200 milhões de dólares construindo uma casa apocalíptica? Ele só está construindo essa casa porque ele acredita o quê? Que o apocalipse vai. Aí vamos lá, Sam Altman, criador do ChatGPT. Ele deu uma entrevista esse dia e eu vi a entrevista. Muita coisa que eu estou falando aqui, se você me seguir no Instagram, tem lá no meu Instagram, eu posto muita coisa que eu estou falando aqui. Presta atenção. Sam Altman deu uma entrevista. Olha o que ele falou. Depois que eu criei o ChatGPT, eu nunca mais dormi direito. Já começa por aí. Ele criou um demônio. Aí, no podcast, eles perguntaram para ele sobre o MacBook, né? Um computador que todo lugar que você vê Sam Altman, você vai ver ele com uma mochila e aquele computador. E eles perguntaram o que era aquilo dali. Ele falou, isso aqui é o controle que eu tenho da IA. Se ela sair de controle, eu vou tentar desligar ela aqui. Aí olha o que ele falou ao vivo, tá? No podcast. Mas se eu não conseguir desligar ela, eu já tenho meu bunker, meu refúgio apocalíptico. Você tem noção disso, meu irmão? E por que a fala de Elon Musk ontem? Ele falou o que eu estou falando aqui, ele falou ontem. Que a inteligência artificial até dezembro vai superar a inteligência humana e nós teremos mais robô na Terra do que seres humanos. Ela é assombrosa. Porque dezembro de 2026, eles vão soltar a internet e ela vai se tornar autônoma. Sabe o que é isso? Em muitas áreas a internet não vai ter mais controle humano, ela vai poder se reformular, se capacitar sozinha. E isso eles não sabem o que pode acontecer. Pode ser maravilhoso, mas pode ser a extinção de raça humana. Porque imagine que ela entra dentro do sistema do Pentágono dos Estados Unidos e ela entra num sistema de míssil e ela fala, vou destruir a Rússia agora. Quem vai conseguir parar ela? Então veja que nós estamos numa era melindrosa, uma era apocalíptica. É uma era apocalíptica. Agora, eu acabei de ler aqui que a igreja não entrará no juízo, porque o apocalipse aqui, o juízo do apocalipse está ligado à tecnologia. Porque Deus sabia que tudo isso iria acontecer. Mas eu estou dizendo que existe um livramento. Qual é o livramento do apocalipse? É o arrebatamento da igreja. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu vos guardarei. Olha lá, ó. Também eu te guardarei da hora, alguns diz da tribulação ali, da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Veja que é da hora da tribulação que há de vir sobre aonde, meu irmão? Todo. Não é sobre o Brasil, não é sobre a América, é sobre todo mundo, sobre todos, vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja será guardada. Noé não entrou no juízo, Noé entrou na arca, glória a Jesus. Para Sodoma e Gomorra ser destruído, o que aconteceu? Ló teve que sair de Sodoma. E eu quero te dizer, para o juízo de Deus vir a este mundo, a igreja vai ser arrebatada. Quem acredita, levanta a mão e dá glória ao nome de Jesus. Outra questão, só sobre a IA, para você entender que isso aqui,
Irmãos, a IA consumiu tanta água. Veja que a mídia toda divulgou o consumo de água da IA. É assombrosa. Cada vez que você clica para o ChatGPT fazer alguma coisa, a inteligência artificial está se alimentando. Água é alimento, sim ou não? Todas as guerras que Donald Trump está gerando agora é por terra rara. Veja bem, Donald Trump que é a Groenlândia, Donald Trump veio e pegou a Venezuela, Donald Trump liberou o ministro Alexandre de Moraes por causa das terras raras do Brasil. E toda terra rara tem nióbio, tem grafeno. O que alimenta isso aqui? A Então água é alimento e todos os recursos naturais da terra estão sendo sugados para alimentar a inteligência? A pergunta, só para você ficar pensando, será que nós não estamos criando um demônio da nossa própria Ela está sendo alimentada. Irmão, quando você estuda isso, você sabe quando surgiu a IA, a inteligência artificial? Em 1970. Ela foi, aí eu posso usar a palavra evolução, a IA foi evoluindo, nós fomos criados. Agora presta atenção, o que faz a inteligência artificial ser tão poderosa, o que alimenta a inteligência artificial? É assombroso, meu irmão. É você. Eu vou dar o exemplo do meu Instagram. Eu estou aqui com o meu Instagram aberto. Imagine que o pastor Tiago foi lá e compartilhou algo. Então veja bem, eu peguei o conteúdo do pastor Tiago e eu compartilhei o mesmo conteúdo no meu Instagram. Você sabia que a internet não vai entregar esse conteúdo? Por quê? Imagine que o que ele compartilhou, ele criou, foi o alimento. Então ela não quer comer o mesmo alimento. Então por que o meu Instagram não entrega? Porque ele quer que eu crie o conteúdo novo para postar. Por quê? Todo like que você dá, toda a retenção de tela, tudo que você publica na internet alimenta a inteligência artificial. Então ela quer, veja que quando você posta algo, você está postando a tua personalidade, a tua fala, a tua capacidade intelectual, e ela se alimenta do que você posta, do que você cria. Então quando você pega conteúdo dos outros, ela só vai entregar se ela tiver alguma coisa. É por isso que você vai lá no meu Instagram, você vai ver uma tarja em todos os posts, porque a gente modifica o layout para que aquele conteúdo seja entregue, porque senão não entrega. Então quer dizer, a inteligência artificial ela está se alimentando e ela está tomando uma proporção. Agora para quê? Aí está ligado ao Apocalipse. Nós estamos caminhando para a tecnocracia. Você sabe o que é tecnocracia? É Apocalipse 13:16. Coloca lá Apocalipse 13:16. Isso é tecnocracia. Nós vamos caminhar daqui para frente para um momento que nós não vamos conseguir fazer nada se nós não estivermos controlados e monitorados pela inteligência artificial. 13, versículo 16. Olha só que interessante, irmãos. Olha lá o que diz a Bíblia. Isso aqui é o sistema da besta, aqui é o sistema do anticristo. Olha lá. Fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, quer dizer, todos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Agora olha lá, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o número da besta, ou o número do seu nome. Pode botar o próximo. Aqui é a sabedoria, que ele tem entendimento, calcule o número da besta. Porque, veja, uma desconexão total com o céu, porque é o número do homem, e o seu número é 666. Isso é tecnocracia. É um mundo em que nós não vamos poder fazer nada se nós não estivermos sendo controlados e monitorados. Já está acontecendo. Você viu a IA que foi colocada na Receita Federal? Meu irmão, tudo que você faz financeiramente está sendo agora monitorado, rastreado e guardado. Não tem como mais sonegar imposto. Então veja que o que está acontecendo é uma tecnocracia, um governo que vai controlar tudo. E o futuro, meu irmão, e eu vou dizer assim, ó, o futuro que não está longe de nós, tá?
Se você estudar sobre crédito de carbono, o que é crédito de carbono? Você ajuda o planeta a não poluir. Só quem tiver reserva de crédito de carbono vai poder andar de avião, poder andar de carro e poder fazer coisas dentro de um futuro próximo. Pode escrever o que eu estou dizendo, que é o quê? Pessoas que preservam o planeta, elas vão ter o direito de ir e vir. Quem polui não vai poder. Então o que vai acontecer? O que está acontecendo? A IA, ela vai tomar um controle mundial tão absurdo que ela vai controlar o que a pessoa come, o tanto de energia que a pessoa consome, o tanto de internet que a pessoa faz. Tudo vai ser controlado por ela. E é assombroso isso. Por quê? Porque tudo isso está ligado ao império do anticristo e tudo isso está com... Então o que isso me mostra? Que o cenário apocalíptico está sendo o quê? Armado. E o que isso aponta para a igreja? A qualquer momento nós seremos o quê? Arrebatados. E eu quero ler um texto com vocês. Coloca aí Lucas capítulo 21. Se você gosta de abrir a Bíblia, abra a Bíblia, irmão. É bom manusear a Bíblia também. Vê, até isso a tecnologia está roubando. Os crentes manusear a Bíblia. Glória a Deus. É bom dar show para a gente não se perder na leitura. Agora veja bem, Lucas capítulo de número 21, versículo 34 ao 36. Veja que aqui é o arrebatamento, tá, irmãos? O que Jesus está ensinando aí é sobre o arrebatamento. Olha o que diz lá: olhai por vós, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Por quê, meu irmão? Porque a vinda de Cristo, olha lá, porque ele virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Será como? Um laço aqui, de repente, vinda de improviso. Aí olha o que termina o texto: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Irmãos, esse versículo de número 36 diz: vigiai, pois, em todo o tempo orando para que possais escapar. A minha tradução diz: para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho de Deus. Meu irmão, eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer. Agora veja que Jesus fala para nós, versículo de número 34, olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz: vigiai, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique como? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. É tempo de limpar o nosso coração de tudo que nos prende sobre a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja que a Bíblia é muito clara que ele vai vir como um laço, ele vai vir de improviso, ele vai vir de repente. É na hora que a gente menos espera que o Filho de Deus há de se manifestar. Aleluia. É tempo de despertarmos, é tempo de acordarmos, porque a igreja vai ser arrebatada. Glória a Deus. Agora, irmãos, todas as vezes que eu ministro sobre isso, eu gosto de citar 3 coisas, né? Que é muito importante. A gente tem muito vício religioso. Infelizmente, a gente tem uma teologia denominacional. Infelizmente.
ela é viciada. A nossa teologia, ela está ligada à nossa denominação. É uma boa teologia? É maravilhosa. Irmãos, eu sempre falo isso, se você assistir minha live, uma das melhores igrejas do Brasil ainda é a Assembleia de Deus. Por ter escola dominical, por ter culto de doutrina, por ainda prezar pela palavra, por prezar por ensinamento. Então é uma boa teologia. Só que toda teologia, se você pegar, por exemplo, teologia sistemática de Moody, teologia sistemática de Finney, você vai ficar horrorizado. Que muitas vezes são pensamentos totalmente divergentes sobre o mesmo assunto. E existem coisas que nós ficamos na nossa cabeça sobre a volta de Jesus, que muita gente acredita daquela forma. Então, as coisas, eu vou citar aqui, primeira coisa, tem muita gente, eu vou perguntar, né? É algo agora, graças a Deus, que muita gente já tem o entendimento. Mas Jesus sabe ou não sabe a hora que vai arrebatar a igreja? Tem alguém aqui que acha que Jesus não sabe? Vence sempre a maioria, né? Olha só. Então veja bem, Jesus disse, está lá em Marcos 13:32, que ninguém sabe a hora, nem os anjos no céu e nem o Filho, mas somente o Pai. Está escrito no texto, não está escrito que ele não? Então se você lê de uma forma natural esse texto, sem fazer uma exegese, olha lá, mas aquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o... Então o que Jesus está dizendo? Que ele não... E aí, ele sabe ou não sabe? Por quê? Por que é importante isso aqui, pastor Tiago? Porque tem muita gente que diz, nem Jesus sabe a hora que vai voltar e vocês querem ficar adivinhando o dia do arrebatamento. É perigoso ou não é? As pessoas dizem um negócio desse. Então veja bem, Jesus é Deus sim ou não? Então para ser Deus, a palavra, quando você estuda sobre Jeová, Yahvé, a divindade, Deus é um ser completo, que é um Deus que transcende tudo. Então para ser Deus tem que transcender tudo. Então Deus é onipotente, onipresente e onisciente, eterno e imutável. O eterno, né? Tem muita gente que acha que é eterno. Você não é eterno, você faz parte da eternidade, porque o eterno no hebraico é aquele que não tem início, não tem meio, não tem fim. Só Deus é eterno, ele não tem início, não tem meio, não tem... Ele te deu o privilégio de fazer parte da eternidade. Você passou a existir e você não tem mais fim. Aonde você vai passar a tua eternidade, ele te deu o poder de livre escolha, né? Eu espero que você passe toda a tua eternidade ao lado dele, na Nova Jerusalém. Agora veja, a onisciência. A onisciência significa que Deus sabe tudo. Irmãos, eu gosto do texto de Isaías, coloca nessa tradução aí para mim, Isaías 46:10. Isaías 46:10. Eu gosto desse texto, porque olha lá, é Deus falando dele mesmo, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Volta ao versículo, vamos lá, que anuncia o fim desde o princípio. Sabe o que é isso? Deus anuncia o fim das coisas antes delas acontecer. É forte ou não é um negócio desse? Eu vou explicar para você. Primeiro Deus termina, depois ele começa. Por exemplo, coloca aí para mim Apocalipse 13:8. A gente acha que Jesus morreu no ano 33 da era cristã. Apocalipse 13:8. Olha lá, não é isso que a gente acredita, que Jesus morreu no ano 33. Agora olha quando Jesus morreu. Está escrito na Bíblia quando Jesus morreu, olha lá. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, que é sobre a besta, esses cujo nome que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Quando é que Jesus morreu? Você sabe o que a Bíblia está dizendo aí? Que antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, o Cordeiro já estava morto na eternidade. Por quê? Porque nada pega ele de surpresa. Então antes de ele começar a história, ele já terminou a história. Diga glória a Deus. Como é que Deus te vê dentro desse prisma aqui, meu irmão, para você se alegrar?
Como é que Deus te vê? Deus não te vê no agora. O diabo que vê o teu agora. Como é que Deus te vê? Deus já te vê ao lado dele na Nova Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então veja, Deus ele é presciente. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Ele é presciente. Ele é onisciente. Então não existe, repita comigo o que eu vou dizer agora, não existe nada no espaço e no tempo que ele não saiba. Agora veja bem, quando eu digo que Jesus não sabe alguma coisa, eu tiro o que dele? Eu tiro a onisciência. E quando eu tiro a onisciência, eu tiro a sua divindade. Então o que eu estou dizendo? Que ele não é Deus. Então, em corpo humano, ministério terreno, ele diz, nem os anjos nem o filho. Como Deus, ele sabe todas. Então ele sabe o dia, a hora, o momento, o segundo e o milésimo de segundo que vem buscar a igreja. Outra coisa que a gente precisa entender sobre o arrebatamento, porque as pessoas acham que precisa acontecer coisas para Jesus voltar. Então vamos lá. Missão, né? As pessoas dizem, não, Jesus não vai voltar agora. Por que as pessoas dizem que Jesus não vai voltar agora? Porque o evangelho precisa ser pregado no mundo, até o último cidadão, para Jesus voltar. Então vamos lá, Mateus 24, 14. Irmãos, o texto, olha lá, ó. Aí eu vou explicar isso aqui para vocês. O evangelho que eu vou falar aqui é o mesmo. Existe o evangelho, que é boas novas, que a igreja anuncia. Existe o evangelho do reino, que é o milênio. E existe o evangelho eterno, que será pregado por anjos. Nós vamos ler esses textos. Então veja bem, o texto de Mateus 24, 14 não está dizendo que o evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro para Jesus voltar. Então eu vou explicar no texto, tá? Eu vou explicar no texto, olha lá no texto, olha lá, ó. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as nações, então virá o fim. Por que este versículo não fala da evangelização mundial para Jesus voltar? É simples, pergunta para o texto, para o próprio texto. O arrebatamento da igreja é o fim? Sim ou não? Não. Então veja bem, o fim é trono branco. E quando é que manifesta o trono branco? Após Jesus sentar no trono de Davi, após a batalha do Armagedon. Olha só, Jesus vai governar o mundo por 1000 anos e vai implantar. Jesus vai sentar no trono. Então o que vai se manifestar? Um reino visível. Todos os povos, línguas, tribos e nações receberão o reino, e então virá o fim. A falta da evangelização mundial não impede Jesus de voltar agora. E existe algo no Apocalipse, coloca aí para mim Apocalipse 14, 6. Veja bem, meu irmão, se a igreja pregou para Jesus voltar, por que anjos pregarão no planeta Terra inteiro? Agora olha só, olha o que está escrito no texto. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra. Agora olha lá, sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Pode continuar. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glórias, porque é vinda a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, as fontes das águas. Veja, irmãos, até aí, presta atenção. Isso daqui pega também o pós-tribulacionismo. Quem acredita que Jesus vai voltar no meio ou no final. A pergunta que eu sempre faço para um pós-tribulacionista é: não, a igreja vai passar pela tribulação, a igreja vai ter que sofrer. A pergunta que eu faço é o seguinte: a igreja não foi suficiente para pregar o evangelho? Por que na tribulação teremos 2 testemunhas, 144 mil, e os anjos com o evangelho eterno?
A igreja não é suficiente para pregar? Eu vou repetir, porque durante o juízo a igreja estará na glória, tá? A gente acredita que nós seremos arrebatados antes do juízo. Porque durante o juízo se manifestam 144 mil judeus selados. E aí muitos deles dizem, não, mas não está dizendo que eles vão pregar. Eles são consagrados para quê então? Aí virá 2 testemunhas e tem os anjos pregando. Por que eles vão pregar, meu irmão? É simples a resposta. A igreja não vai estar mais aqui. A igreja estará na glória. Aleluia. Aleluia. Jesus vai vir nas nuvens. Glória a Jesus. Aleluia. Diga glória ao nome do Senhor, porque Ele vem para levar a igreja. Então veja, meu irmão, o evangelho do reino será pregado no milênio. Mas aí você vai dizer para mim, pastor Carlos, então eu não preciso pregar o evangelho. É aí que você se engana. Irmãos, o apóstolo Paulo disse o quê? Eu acho que foi a igreja de Corinto, né? Ai de mim, se não anunciar porque me foi imposta essa obrigação. O ide por todo mundo e pregar o evangelho, irmão, ide, é uma ordem imperativa. Jesus não pediu para você pregar, Jesus ordenou você pregar o evangelho. E o que eu vou dizer aqui, eu sei que é forte, mas se faz necessário, e é para você refletir, tá? Agora presta atenção no como eu vou falar. Eu vou falar talvez, eu não estou afirmando, talvez, se um crente em Jesus, que desceu as águas do batismo, que dizima, que oferta, que canta em congresso, que canta em conjunto, que participa da igreja, se esse crente nunca ganhou uma alma para Jesus, talvez esse crente nunca nasceu de novo. Olha lá, 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, porque me foi imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Agora eu vou repetir o que eu acabei de falar. Irmãos, só quem nasceu de novo tem paixão pelas almas. E eu tenho combatido algo que, não se ofenda com o que eu vou falar sobre isso. Você sabe, pastor Tiago, obreiros, você sabe quanto um crente investe em missões por mês na igreja? Missões. Vamos dizer que toda a igreja brasileira, todo o dinheiro investido em missões da igreja brasileira fosse para um caixa, e esse caixa dividisse sobre todos os crentes para ver quanto cada crente contribuiu num mês para a missão. Você sabe quanto cada crente ajuda a obra missionária? R$1,60 por mês. O cálculo dividido todo o dinheiro investido em missões no Brasil, colocado num único caixa e dividido sobre todos os crentes, R$1,60. E nós estamos vivendo na era do animalismo. Você sabe o que é animalismo? É a agenda socialista comunista. Um animal hoje no Brasil vale mais que um ser humano. Pega um cachorro ali e espanca ele. Se alguém te filmou, você vai para a cadeia. Aí um monte de gente filma uma pessoa sendo espancada. Não acontece? Então o cachorro e o gato vale mais que um ser? Agora eu vou falar à igreja algo que tem me incomodado. Aí vem, vamos lá. Meu irmão, se você gasta mais com ração e com pet shop do que com a obra missionária, porque agora virou moda, né? Eu sou pai de pet, mãe de pet, vô de pet, tio de pet. Tem pessoas que não conseguem viajar por causa dos pets. Se você gasta mais com o animal do que com a obra de Deus, você precisa rever o cristianismo que você está vivendo. Porque, meu irmão, as almas estão clamando. E quem tem a mensagem de salvação é a igreja. E a mensagem para esses dias é: escapa pela tua vida, porque o fogo do juízo se aproxima.
e só haverá livramento para aqueles que olham para a cruz. Glória a Deus. Meu irmão, nada. Veja, vamos ler 1 Timóteo 6,7. 1 Timóteo 6,7. Está ligado ao que eu estou falando. Veja. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Silvio Santos morreu, sim ou não? Ele levou os troféus, os ouros, não, e o anel que estava no dedo dele subiu com ele. Se é que ele subiu, né? Vamos lá. Não trouxe nada e não levou? Agora olha o privilégio que você tem. O crente leva duas coisas para o céu. Só duas coisas você vai levar para o céu. Primeira coisa que você vai levar para o céu é as tuas obras. Você sabia disso? Há um memorial diante de Deus das nossas ações. É por isso que vai se abrir os livros. Obras estão registradas no céu. Desde um copo d'água que você dá para alguém em prol do reino de Deus, está registrado no céu. Agora olha o privilégio. Eu posso comprar um carro zero agora. Se eu morrer, vai ficar. Se Jesus voltar, ele vai. Agora, se eu ganhar uma alma para Jesus, é ele que salva, mas ele me deu a honra de pregar para as almas conhecer a ele. Se eu ganhar uma alma para Jesus e essa alma morrer, eu vou me encontrar com ela na glória. Mas se Jesus voltar, eu vou subir com ela, e nós entraremos na nova Jerusalém. Meu irmão, levanta a tua mão direita. É tempo de ganharmos almas. O Senhor quer acender uma chama missionária. Você não pode terminar o ano 2026 se Jesus não voltar até o final deste ano sem ganhar pelo menos uma alma para o reino de Deus. Eu profetizo que a paixão, o fervor por almas vai incendiar a tua vida. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora, por último, meu irmão, que esse último assunto, você já vai entender porque eu estou falando isso, porque o que eu estou falando está ligado ao arrebatamento. Ele é melindroso, por quê? Porque nós somos pentecostais, e se prega muito que haverá um avivamento na terra, antes de Jesus voltar, e tem muita gente aguardando esse avivamento estrondoso, que vai levar uma multidão de almas aos pés de Jesus. Meu irmão, biblicamente, veja, o depois dessas coisas lá em Apocalipse 4, o que antecede o capítulo 4 do Apocalipse? Repita comigo: a igreja de Laodiceia. Por que a Laodiceia antecede o capítulo 4? Porque a Laodiceia é o sistema religioso da última hora. Nós estamos vivendo o período de Laodiceia. Foi muito pregado no conjuar disso, né? E Laodiceia não se vangloriava pelo espiritual. Laodiceia se vangloriava pelo material. Eu estou rica, enriquecida e não tenho falta de nada. E meu irmão, Laodiceia era apóstata. Por quê? Porque não era nem frio e nem quente. Como é que era Laodiceia? Morna. Nós não estamos vivendo uma mornidão, meu irmão. Estamos vivendo um tempo de apostasia. Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Eu vou repetir: Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Aleluia. Irmãos, existe uma igreja morna, existe uma igreja de mão dada com o pecado, existe uma igreja que não tem mais compromisso com o evangelho e com a palavra, existe uma igreja corrompida, existe. Os escândalos estão aí, estão se multiplicando. Mas veja, meu irmão, em todas as eras, em todos os tempos, aleluia, existe uma igreja que não se prostrou,
Então existe uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, ataviada, adornada, embelezada, cheia de azeite. Existe uma igreja que anela e ama a sua vinda. E se você faz parte dessa igreja, diga glória ao nome do Senhor. Aleluia. Só que eu gosto de usar um exemplo, irmão, de 2020. Aquele ali, na minha visão, pastor Tiago, era o momento do avivamento. Você foi proibido de vir para a igreja, proibido de cear, proibido de sair de casa. E você percebeu o que aconteceu? Não. O que é que os crentes mais ganharam na pandemia? Virou meme na internet. O que é que os crentes mais ganharam na pandemia? Peso. Por que todo mundo ganhou peso na pandemia? Porque ficava comendo, bebendo, dormindo e assistindo Netflix. Agora eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Mesmo você não tem noção do que estava acontecendo. Eu estava nos Estados Unidos esse ano, e eu estive numa igreja do pastor Maurício, em Tampa, fica lá na Flórida. E a esposa dele, em pleno lockdown, ela estava no Brasil tentando voltar para os Estados Unidos. Ela ficou 3 dias no aeroporto de Guarulhos. E ela estava do lado de dentro, que era o lado de embarque, que vinham os aviões, né? Ela tinha que ficar esperando alguma vaga para ela entrar lá, porque também dentro do avião não podia ficar um pé do outro e tal. Aí ela falou que de repente ela foi lá no pessoal da agência e disse: não, deixa eu sair lá para fora um pouco para respirar, eu quero ver outras coisas, que eu estou agoniada aqui 3 dias. Ela foi. Quando ela foi, ela começou a ouvir um toque, pum, pum, e ela ficou olhando, cadê esse toque? E aí ela viu um homem, carregado de entidade demoníaca em cima de uma cadeira de roda, e ele estava lá com permissão do aeroporto e invocando o demônio dele. Ele tinha tipo um cajado na mão e ele batia. Diz que a carne dela tremeu inteira. Você não tem noção a quantidade de demônios que foram invocados durante a pandemia. E como é que estavam os crentes? Assistindo Netflix. E aí ninguém percebeu que o sistema do anticristo foi implantado na pandemia. Irmãos, foi o mundo inteiro, mais de 4 bilhões trancada dentro de casa com uma ordem governamental. Todo mundo obedeceu, sim ou não? 95% da população mundial obedeceu. Você não podia sair se não usasse máscara. Você obedeceu. A humanidade, eu vou usar a humanidade, que obedeceu, sim ou não? Você não pôde voltar para a rua se não tomou vacina. Meu irmão, eu cheguei em Fortaleza, eu gosto de usar isso aqui, que eu não tomei nem o imunizante. Cheguei em Fortaleza, em pleno lockdown, eu viajei o Brasil inteiro na pandemia. Cheguei em Fortaleza, sentei num restaurante, estava morrendo de fome, fui comer. Primeira pergunta: cadê o cartão do imunizante? Eu falei: não tenho. Aí lá vem o gerente, chega até mim com toda a educação, falou: eu vou pedir para o senhor se retirar, porque eu não posso lhe atender, porque o senhor não foi imunizado. Eu não pude comprar comida. Aí lá vai eu, fui rodar até achar um restaurante que não me pediu nada. Aí eu fui para o hotel, cheguei no hotel para me hospedar, cartão de imunização, eu falei: não tenho. E ela falou: eu não posso te hospedar. O que o anticristo vai fazer? Você não vai poder comer, você não vai poder fazer nada se você não estiver controlado por ele. O que foi a pandemia? Só o teste de como será o governo do anticristo. Aí eu pergunto: a igreja percebeu? A igreja se submeteu e obedeceu. A igreja, que eu digo, o sistema religioso. E não percebeu? Cadê o avivamento? Não era esse o momento do avivamento? E será que você está esperando a próxima pandemia para avivar? Meu irmão, você precisa entender que o Espírito que inaugurou a igreja no Pentecoste
Ele não subiu, ele está aqui. Aleluia. E eu preciso acordar, meu irmão. Eu não posso ficar esperando o sistema religioso acordar, as irmãs acordar, os jovens acordar. É você que precisa se arrepender do pecado, lavar as tuas vestes no sangue de Jesus e encher a tua lamparina de azeite enquanto é dia. Glória a Deus. E por que eu estou falando isso aqui, meu irmão? Porque não precisa acontecer nada para Jesus voltar. E porque eu acredito no arrebatamento. Aí vem outra questão para nós concluirmos essa noite. Meu irmão, a igreja primitiva acreditava que seria arrebatada. Então isso não é doutrina. E eu vou explicar aqui com muito cuidado. Presta atenção no que eu vou falar. Irmãos, tem muito pastor assembleiano, obreiro assembleiano, pregador assembleiano comendo comida reformada. E infelizmente os reformados, que são batistas, presbiterianos, eles estão tomando o altar da Assembleia de Deus. Aí nós estamos com um monte de obreiros que não acreditam mais no arrebatamento. Por quê? Porque não ouvem teologia bíblica, não vou dizer nem pentecostal, mas ligado ao pentecostalismo, mas estão ouvindo teologia reformada. E eu vou citar nome aqui porque é público, eu estou falando. Se você pegar Rodrigo Silva, que é o arqueólogo adventista, se você pegar Hernandes Dias Lopes, inclusive eu uso a Bíblia do Hernandes Dias Lopes aqui, e eu amo várias questões do que ele ensina, só que escatologicamente ele vai totalmente contra tudo que a Bíblia ensina. Mas por quê? Porque ele tem uma teologia escatológica e todos eles citam que o arrebatamento secreto é uma ideia de Margaret MacDonald de 1830, que é uma jovem de 15 anos que teve uma visão que a igreja seria arrebatada. Todos eles citam essa menina que foi casada com um homem, e ali diz que aquela visão dela está ligada ao arrebatamento secreto, e que arrebatamento secreto não existe na história da igreja. Agora presta atenção, meu irmão. A verdadeira história de Margaret MacDonald, de 1830, é porque existia uma teologia do arrebatamento. O que trouxe o avivamento em 1830 sobre a vinda de Cristo à igreja, que isso não era pregado e ensinado, foi um pastor chamado John Nelson Darby. E Darby pregava sobre o arrebatamento no mesmo período que a menina teve a visão. Agora presta atenção na visão que ela teve. A visão que Margaret MacDonald teve não tem nada a ver com o arrebatamento, porque ela acreditava que a igreja iria passar pela tribulação. Ela teve uma visão. A visão diz o seguinte: que a igreja que seria arrebatada no final da tribulação, ela iria ver um sinal secreto no céu. É por causa dessa visão que eles dizem do arrebatamento secreto. E as pessoas que vissem o sinal secreto no céu, essas seriam arrebatadas no final da tribulação. E a base do que os reformados falam do pensamento pentecostal do arrebatamento é que não existe arrebatamento, que não existe uma igreja que será livre do juízo. Mas eu acabei de mostrar vários textos para vocês provando que a igreja não entra em juízo. Mas veja, eles pegam um cunho falso, porque a verdadeira história de Margaret MacDonald é essa. Ela não disse que Jesus viria em secreto, ela disse que só os que vissem o sinal secreto no céu seriam arrebatados no final da tribulação. Então essa teologia de 1830, que os reformados querem dizer que não existe arrebatamento, ela tem que ser totalmente descartada. Por quê, meu irmão? Porque eu não posso ficar numa expectativa que eu vou ver o anticristo, eu vou ver a marca da besta, eu vou ver a perseguição, eu vou ver as taças, eu vou ver as trombetas. Não, meu irmão, Jesus falou que ele virá. Eu acabei de ler Lucas 21 com vocês, de improviso. Ele vai vir no momento inesperado. Então imagine eu vendo o anticristo entrando em Jerusalém, vendo a implantação do sistema do anticristo, vendo guerras, vendo fome, espécies num nível global, nada do que se viu antes, porque é muito bom frisar isso daqui. Mateus 24, 21, meu irmão,
olha do que a igreja será livre. Não, tudo que você já viu de guerra, de pandemia, de fome na terra, não se compara à tribulação. Jesus no texto aí ele está falando da grande tribulação, e olha o que Jesus disse: porque haverá tão grande aflição. Aí olha a continuidade do texto: haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Ele citou Daniel 12. Veja, isso aqui é doutrina. Está chegando esse tempo, a igreja não estará aqui, a igreja será livre. Mas pastor, então eu preciso entender que a igreja vai sofrer, que a igreja vai ver. Mesmo a igreja não vai ver nada, porque senão o arrebatamento iminente não existe. E aí eu quero mostrar para vocês, e aqui a gente conclui. Pastor, eu posso passar alguns minutinhos e não vou ser pesado, mas só quero que você entenda isso aqui, para a gente vir amanhã com essa visão. Vamos lá, irmãos, vamos ler um texto interessante. A igreja primitiva acreditava que Jesus viria naquela geração, por causa de algumas questões. Primeira questão, João capítulo 21, versículo 21, põe na tela, João 21, 21. Olha só, é o diálogo entre Jesus e João, e Pedro se mete no diálogo. É quando Jesus está ressurreto, antes da sessão. Aí por causa do que Jesus falou para Pedro, muitos acreditavam que Jesus viria naquela geração. E olha o que Jesus disse para Pedro. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, é deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. O que Jesus estava dizendo? Ele estava questionando sobre o quanto João estava sendo ministrado por Jesus. E aí olha a resposta de Jesus: importa, olha lá, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Por causa desse texto, muitos acreditavam que João estaria vivo no dia que Jesus iria voltar. Mas veja que Jesus não faz uma afirmação. Jesus está fazendo o que aí no texto? Uma pergunta. Outro texto interessante, irmãos, Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Veja que a igreja primitiva, os 500, todos viram Jesus desaparecer, e todos viram os anjos e ouviram os anjos. Agora veja o que os anjos disseram: e estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, olha o que aconteceu, pode continuar. E eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Agora olha o que os anjos disseram, pode continuar. Os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o viste ir. Todos ouviram, todos viram, que da mesma forma que ele subiu, ele vai voltar. E isso acendeu na igreja primitiva uma expectativa: a qualquer momento ele vai voltar. Outro texto que fazia com que a igreja primitiva seria arrebatada, cresce, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 17. Irmãos, não é o que Joel disse o que está aí. Se você ler Joel 2, 28, você vai ver que Joel disse: e há de ser que depois. Joel não fala o que Pedro falou. Olha lá, ó. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Agora volta lá no texto de Atos. Olha lá, Atos 2,17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso daqui também aniquila a teologia do avivamento antes do arrebatamento. Por quê? Por causa desse texto, o pentecostal acredita que virá um avivamento antes do arrebatamento, que será nos últimos. Mas o que Pedro estava ensinando? Que o derramamento do Espírito naquele momento apontava para os últimos dias. Pedro não estava pregando uma mensagem para o futuro.
Pedro estava dizendo que o derramamento do Espírito, as línguas estranhas, o poder que desceu sobre eles, era um sinal do fim dos tempos para aquela geração. Agora, irmãos, veja que a igreja primitiva, ela viveu tanto a koinonia, né, a comunhão, e eles acreditavam tanto nisso, que o que eles faziam? Eles se desprenderam de tudo da terra. Eles vendiam tudo. Por que eles vendiam tudo? Porque eles acreditavam que seriam eles foram tomados por isso. E meu irmão, a gente tem que evitar os excessos, né? Porque tem um monte de gente vendendo tudo que tem. Teve agora, né, esses dias, né, o africano lá, que mandou todo mundo vender tudo que tem, que ia entrar na arca, que ia haver dilúvio na terra, e um monte de gente vendeu. Nos Estados Unidos, ano passado, teve a data do arrebatamento, e teve lá uma mulher que disse: ó, se esse carro ficar aqui, você pode ficar com ele, que eu fui arrebatada. E ninguém foi arrebatado. A gente tem que cuidar dos excessos, por causa do que se ouve. Mas eu preciso entender que o que a igreja primitiva me ensina é menos da terra e mais do céu. A gente está apegado à terra, e nosso coração tem que estar fervendo pelo céu. Aleluia. Agora, meu irmão, esses dias eu peguei num debate, né, de grupo de WhatsApp e tal, arrebatamento e tal. Aí eu falei, é muito contraditório eu não acreditar no arrebatamento. Eu falei, o apóstolo Paulo no grupo, eu falei assim, o apóstolo Paulo acreditava que seria arrebatado. Aí um pastor reformado disse: se Paulo disse isso, ele é um herege. Aí coloca lá, 1 Tessalonicenses, vamos ler o 4, versos 16 e 17. Olha lá, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora olha lá o que Paulo diz. Depois quem? Por que ele diz nós? Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. É porque o apóstolo Paulo acreditava que seria arrebatado. Vamos pegar outro texto aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Olha o que diz lá, ó. Porque você vai ver Paulo se colocando. É Lucas que escreveu, né? Lucas escreveu. Olha lá, ó. Eis que vos digo. Não, é Paulo que escreveu a igreja de Corinto. Olha lá, é Paulo que está escrevendo aqui. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e olha lá, e nós o quê? Todos morreram acreditando que seriam arrebatados a qualquer momento. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer? Meu irmão, a iminência da vinda de Cristo, ele vai vir a qualquer momento. Então eu não posso ter em mente que eu vou passar pela tribulação, que eu vou ser perseguido, não. Eu tenho que acreditar no que a Bíblia me ensina. E o que a Bíblia me ensina? Que eu não devo me preparar e ver nada. A Bíblia me ensina que eu devo estar pronto, porque Ele virá como ladrão. Aleluia. Marcos 13:32, Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se ao meio-dia, se ao entardecer. Se isso eu digo a todos, vigiai. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós temos uma certeza: nós seremos arrebatados e livres da ira vindoura. Oh, rebacando remaia, aleluia, 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 aleluia. Vamos ficar em pé, meus irmãos, glória a Jesus, aleluia.
Repita comigo: amanhã tem mais. Glória a Deus. E não venha sozinho amanhã, meu irmão. Não venha não, traga alguém com você. Acredito que tem cadeira para todo mundo. Se não tiver, coloca no chão e vai. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu digo para vocês que esse momento, ele é muito melindroso. Oh, meu Deus. Muito melindroso. Porque as pessoas estão se esquecendo do básico. Os crentes estão se esquecendo do básico. O que é básico, meu irmão? Pastor, como é que eu sei que eu vou ser arrebatado? Tem como? E aí vem outra questão, pastor Tiago. Isso aqui é muito forte. Porque a gente chegou num tempo, esses dias eu vi pastores dizendo: ninguém pode dizer eu tenho certeza da minha salvação. Aí acabou, né? Se o pastor está dizendo assim, ninguém pode dizer eu tenho certeza da salvação, imagina como é que está o povo. Meu irmão, teu maior tesouro, teu maior patrimônio é tua casa, teu carro, as coisas que você tem. Teu maior patrimônio é teu nome escrito no livro da vida. Mas não tem segredo para saber como é que eu vou para o céu. É duas coisas bem simples. Repita comigo: veste branca e azeite na lamparina. É os homens que compram. O que é veste branca, meu irmão? É consciência limpa. Se eu estou com a minha consciência em paz, meu irmão, se nada me condena, nada me acusa, eu estou livre do juízo vindouro. E o que é azeite na lamparina? O que é azeite na lamparina? Relacionamento com o Espírito. Quanto tempo faz que você não fala em língua estranha? Batizado no Espírito, já cuspiu fogo na terra. Meu irmão, eu falo sem medo de errar. Tem crentes aqui que quando lembra como Deus tomou, como Deus usou, a forma que foi, e olha para o estado que está agora, fala: eu acho que era outra pessoa, não era eu não, mas era você. Era você que tinha intimidade, era você que tinha joelho no chão, era você que tinha a boca no pó, era você que tinha prazer de estar na casa de Deus, era você. Mas isso parece que foi roubado. Mas essa noite eu creio que esse seminário de escola dominical, esse momento foi preparado para refletirmos. Meu irmão, é tempo de voltar para o básico. E o que é básico? Oração, jejum e palavra. Aleluia. Oração, jejum e palavra. Repita comigo: oração, jejum e palavra. É o básico que me mantém de consciência limpa, de veste branca e com azeite na lamparina. Aleluia. Oh, glória. É tempo de se arrepender, meu irmão. Atos 3,19: convertei-vos e arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha sobre vós o tempo de refrigério. Aleluia. Eu quero perguntar nessa noite se tem alguém aqui para Jesus, alguém que está distanciado, alguém que não aceitou Jesus ainda. A oportunidade está aberta para você. Eu quero orar pela tua vida. Glória a Deus. Se não tem, meu irmão, eu quero que você levante uma das suas mãos ao céu. Aleluia. É o efeito da palavra, meu irmão. Eu estou sentindo uma graça de Deus nesse lugar. Você vai dizer comigo 3 vezes que o sangue de Jesus tem poder. Diga a primeira vez: diga: o sangue de Jesus tem poder. Diga a segunda vez: diga: o sangue de Jesus tem poder. Agora eu vou te convidar a dar um grito de liberdade, um grito de comprado, de lavado, de remido.
Os rios de água viva quer fluir do teu interior. O prazer pelo céu quer ressuscitar dentro de você agora. Você precisa reagir. O céu está com saudade de ouvir tua voz. O céu está com saudade de ver lágrimas quentes nos teus olhos. O céu está com saudade de ver profetizar. O céu está com saudade de ouvir você pregar, você louvar com a alma, você visitando hospitais, você dentro dos presídios, você das ruas, os valados, ganhando alma para Jesus. O céu está com saudade de ter comunhão contigo. Rompa o silêncio agora. Você vai dar o grito de liberdade. Após esse grito eu quero te convidar só a adorar por alguns segundos. Glória a Deus. Encha o teu pulmão agora e diga: o sangue de Jesus tem poder. Remi que levacando remahau e jovia. É o efeito da palavra. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. O veneno religioso da incredulidade, da dúvida, das heresias está caindo por terra. Seja cheio do Espírito, noiva de Cristo. Vem, Espírito de Deus, atavia a tua noiva, embeleza a tua noiva, prepara a tua noiva, derrama azeite fresco sobre a tua noiva, renova e distribui. Vai dando glória, meu irmão, agora. Renova e distribui o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espíritos. Renova e distribui o dom de curar, o dom de maravilha, o dom da fé do sobrenatural. Renova e distribui os dons de inspiração, o dom de profecia, o dom de interpretar línguas, e o dom de línguas e variedades de línguas. Adorna a tua noiva, embeleza a tua noiva, enche a tua noiva. Ó Espírito de Deus, toma o teu lugar. Erabau igediovederia. Urabacando remaia. Por alguns segundos, meu irmão, não peça nada, só adore. Pastor, não estou sentindo nada. Você não tem que sentir para adorar, você tem que adorar para sentir. Então comece, reage, solta o glória, solta a rajada de línguas. Sai do comodismo, sai da frieza. Satanás, aqui não é teu lugar. Acusador, eu te repreendo pelo sangue do Cordeiro. Não há pecado que esse sangue não remova, não há pecado que esse sangue não limpa. Nós te vencemos pela palavra e pelo sangue. Seja livre para adorar, seja livre para glorificar, seja livre para ser cheio da presença. Tenha experiências com a sala do trono. Os céus estão abertos sobre esta casa. Erabacando remaha, erimando que elevaste. Prepara a tua noiva, Senhor. Toma a tua noiva, Senhor. Preserva a tua noiva, Senhor. Guarda a tua noiva, Senhor, ela é tua. E glória. Arabacando remaia. Em nome de Jesus. De poder, de poder. E agora nós veremos Jesus sentado no trono de Davi.